Boa tarde aos meus colegas de corte. Boa tarde ao desembargador César Palumbo, que está nos assistindo e participando da sessão de Brasília. Teve um compromisso em Brasília e, portanto, está participando à distância. Boa tarde, doutora Cândice, representante do MP, e os nossos servidores, sem os quais a gente não conseguiria fazer nada. E boa tarde a todos os presentes, servidores, servidoras, juízes, juízas, todos. Antes de... Eu declaro aberta a pauta administrativa da 8ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, que era para ter sido realizado às 14 horas, mas houve um pequeno atraso em razão de um convênio que nós assinamos com a Justiça Federal, no sentido de aumentar a capilaridade da Justiça Federal no Estado do Mato Grosso do Sul, já que nós temos uma rede maior, então eles usarão nossas instalações e equipamentos. Tem um processo, qual que é o número da pauta? Número 11 da pauta, pode chamar. Processo número de ordem 11, petição civil 24.192.66 de 2024, relatoria do desembargador Márcio Vasques Tibaldi Almeida. Com a palavra, Sua Excelência, o relator, desembargador Márcio Tibaldi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas. Boa tarde, desembargador César Palumbo, que está em Brasília. Boa tarde. A saudação à doutora Cândice, aos senhores advogados, magistrados, servidores. Senhor presidente. Pois não. Eu gostaria de retirar esse processo da pauta hoje e pedir a prorrogação do prazo, mais uma vez, por 30 dias. Eu tenho até o dia 26 ou 27, mas o clima hoje não está bom também, não. Tá. Doutor Hilton, o senhor me ouve? Excelência, ouço bem. Boa tarde. Boa tarde. Como vai, senhor? Tudo bem? Bem, tudo bem? Doutor Hilton, o relator do processo, que o senhor faria a sustentação oral, pede a retirada do processo de pauta para melhor estudar e pede também a dilação do prazo da conclusão do PAD. Sendo assim, eu gostaria de avisá-lo que eu estou autorizando a retirada de pauta e consulto meus pares se a gente concede ao desembargador Márcio mais 30 dias, desembargador Márcio. Cedo. A minha proposição é se ficar bom para todos. Não, está bom para todo mundo. Está bom para todo mundo. Então, o processo vai entrar na pauta da próxima sessão administrativa ordinária do mês de outubro. E com isso, o Tribunal Pleno prorroga o prazo até, vamos colocar o dia 10 de outubro, que é para ter uma folga de alguns dias. Perfeito. Ok? Doutor Hilton, muito obrigado. O senhor não será necessário hoje. Tá ótimo. Obrigado, excelências, e bom trabalho. Obrigado, uma boa tarde. Senhor secretário. Processo número de ordem 1, processo administrativo 22.628 de 2019, assunto referendo da portaria TRT-GP-SGJ 50 de 2024, que alterou a resolução administrativa 146 de 2023, originária da portaria TRT-GP-SGJ 66 de 2023, que dispôs sobre os dias em que não haverá expediente no ano de 2024, nos órgãos da Justiça do Trabalho da 24ª Região. Trata-se de referendo da portaria TRT-GP-SCJ número 50/2024, que alterou a RA 146/2023 para transferir o feriado do dia 28/10, dia do servidor público, para o dia 31/10/2024. Referendado? Processo número de ordem 2, PROAD 4038 de 2024, assunto referendo da decisão do documento 3, relativa a folgas compensatórias decorrentes de dias trabalhados em regime de plantão judiciário, do desembargador João Marcelo Balsanelli, que declara impedimento. Desembargador Tomás. Eu consulto os colegas se podemos
conceder a folga compensatória decorrente de dias trabalhados em regime de plantão judiciário ao desembargador João Marcelo Bolsanelli, sendo que não há qualquer óbice e realmente foi constatado o trabalho nesses dias. Os que concordam permaneçam como se encontram. Aprovada a proposição. Devolvo a palavra ao senhor presidente. Obrigado. Processo número de ordem 3, PROAD 22.347 de 2022. Assunto: alteração da Resolução Administrativa 81 de 2022 para assegurar a participação do coordenador, do vice-coordenador da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com direito a voto, nos comitês que tratam dos temas governança e estratégia, orçamento e gestão de pessoas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Trata-se de proposição de alteração da RA 81/2022, submetida à aprovação. Propõe-se assegurar a participação do coordenador ou coordenadora e do vice-coordenador ou vice-coordenadora da Comissão de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição, com direito a voto nos comitês que tratam dos temas governança e estratégia, orçamento e gestão de pessoas no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Com isso, cumpre-se resolução dos Conselhos Superiores e se aprimoram os comitês que tratam dos temas governança e estratégia, orçamento e gestão de pessoas. Referendado? Referendado. Número de ordem 4, processo 23.552 de 2023, assunto: referendo dos documentos 95, 96, 99 e 100, que tratam das férias dos desembargadores André Luiz Moraes de Oliveira e César Palumbo Fernandes, que declaram impedimentos parciais. Nós temos quórum para isso? Sim. Temos? Trata-se de referendo de decisões, documentos 95, 96, 99 e 100, que tratam do deferimento de alteração do período de abono pecuniário e de interrupção de férias dos desembargadores César Palumbo, bem como alteração de férias e interrupção de férias do desembargador André Luiz. Referendado? Referendado. Número de ordem 5, PROAD 23.551, 2023, assunto: referendo do ato GP 283 de 2024, referendo a férias do juiz Flávio da Costa Iga. Trata-se de referendo de ato que interrompe o gozo de férias e altera períodos de gozo de férias do juiz auxiliar da presidência Flávio Iga. Referendado? Referendado. Número de ordem 6, PROAD 22.759 de 2022, assunto: alteração da Resolução Administrativa 96 de 2022, que instituiu o Subcomitê dos Programas Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Trata-se de proposição de alteração da RA 96/2022. Submetida à aprovação. Propõe-se a adequação da referida RA ao disposto no artigo 12, parágrafo 1º da Resolução CNJ 470/2022, para incluir a gestão da Política Judiciária Nacional para a primeira infância entre as atribuições do Subcomitê dos Programas de Trabalho Seguro e Combate ao Trabalho Infantil. Referendado? Número de ordem 7, PROAD 4114 de 2024, assunto: proposição de reestruturação administrativa das unidades Núcleo de Manutenção e Projetos de Engenharia, Divisão de Polícia Judicial e Divisão de Precatórios. Trata-se de proposição da Diretoria-Geral submetida à aprovação. Propõe-se a reestruturação administrativa das seguintes unidades: Núcleo de Manutenção e Projetos de Engenharia, Divisão de Polícia Judicial e Divisão de Precatórios. Referendado? Processo número de ordem 8, PROAD 4378/2005, retirado de pauta. Processo número de ordem 9, PROAD 4.340 de 2024, assunto: compensação de outros dias trabalhados, magistrados. Trata-se de referendo de decisão que deferiu o gozo de folgas compensatórias decorrentes de dias trabalhados em regime de plantão judiciário. Referendado? Pode deixar para o final. Aditamento número de ordem 1, PROAD 4.394 de 2024, referendo a decisão relativa à folga compensatória decorrente de dias trabalhados em regime de plantão do desembargador João Marcelo Bolsanelli, que declara impedimento. Meu impedimento, passo a palavra, Sua Excelência, o desembargador Tomás Balda. Nos moldes do PROAD
que eu anteriormente presidi nessa sessão, com os outros colegas, podemos conceder folga compensatória ao desembargador João Marcelo Bolsonelli por dias efetivamente trabalhados em regime de plantão, o que já foi constatado, não havendo óbice regimental ou legal ao deferimento. Os que concordam com a proposição permaneçam como se encontram. A proposição está aprovada. Devolvo a palavra ao presidente João Marcelo Bolsonelli. Obrigado, desembargador Tomás. Senhor secretário. Número de ordem 2, PROAD 21.569 de 2019, assunto: referendar atos relativos ao exercício cumulativo de jurisdição. Trata-se de referendo de atos relativos ao exercício cumulativo de jurisdição. Referendado. Número de ordem 3, PROAD 4.359 de 2024, assunto: referendo da decisão referente à alteração das férias do desembargador César Palumbo Fernandes, que declara impedimento. Trata-se de referendo de decisão que trata do referimento de alteração do período de férias do desembargador César Palumbo. Referendado. Número de ordem 4, PROAD 18.246 de 2023, assunto: referendo da decisão relativa ao pagamento da gratificação por exercício cumulativo de jurisdição da juíza Neiva Márcia Chagas. Trata-se de referendo da decisão que ele deliberou sobre o pagamento de gratificação por exercício cumulativo de jurisdição, a JECJ, à juíza Neiva Márcia Chagas, convocada para exercer atividade perante o CNJ, tendo garantido, pelo exercício de função relevante singular, acúmulo de acervo processual. Referendado. Número de ordem 5, PROAD 22.979 de 2022, assunto: referendo da portaria TRT-GP-SGJ 57 de 2024, que alterou a resolução administrativa 31 de 2023, que instituiu a Comissão de Pesquisas Judiciárias no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Trata-se de referendo de decisão que alterou a resolução administrativa 31 de 2023, Comissão de Pesquisas Judiciárias, relativamente aos seus membros. Referendado. Aditamento 2, processo número de ordem 1, PROAD 4.387 de 2024, assunto: referendo da portaria TRT-GP-DG 178 de 2024, que atualizou a norma de concessão de suprimento de fundos. Trata-se de referendo de portaria que estabelece regras destinadas a atualizar a regulamentação da concessão de suprimento de fundos no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região. Referendado. Número de ordem 2, PROAD 17.112 de 2020, assunto: referendo da portaria TRT-GP 44 de 2024, que alterou a resolução administrativa 63 de 2 de junho de 2022, que disciplina complementarmente, no âmbito da Justiça do Trabalho da 24ª Região, a execução em face da Fazenda Pública e entidades a ela equiparadas. Trata-se de referendo de portaria editada para corrigir erro material existente na Resolução Administrativa 73 de 2024, que alterou a Resolução Administrativa 63 de 2022, tendo em vista o parágrafo 7º do artigo 9º da Resolução CJT número 314, de 22 de outubro de 2021. Referendado. Retornando à pauta, processo número de ordem 10, PROAD 3.521 de 2024, recurso administrativo, relatoria do desembargador Tomás Balden de Castro Silva. Eu perguntaria a Sua Excelência, o desembargador João de Deus, se ele quer nos acompanhar ou se ele prefere ir embora. Não, desculpa, mas eu não resisti à piada. Boa tarde, desembargador João de Deus. Muitíssimo obrigado. Trata-se de recurso administrativo. Muito obrigado, desembargador João. Trata-se de recurso administrativo da relatoria do desembargador Tomás Balden de Castro Silva. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se aqui de um recurso administrativo anônimo, não sabemos o nome do recorrente, interposto em face de decisão que indeferiu o fornecimento de informação acerca de realização de diligências pessoais no período compreendido entre 25 de março de 2024 a 11 de abril do mesmo ano, empreendidas pelo desembargador João Marcelo Bolsonelli, ou magistrado e ou servidor do TRT da 24ª Região, junto à Vara do Trabalho de Fátima do Sul. Meu voto aqui, e trata-se de um embargo de declaração, de um recurso administrativo, com caráter, na verdade, de embargo, digo eu, já estou com isso mentalizado, pelo seguinte:
O requerente anônimo, ele manifesta uma dúvida, porque foi entendido pela administração, e por 2 vezes, que, naquele momento, aquela informação não podia ser disponibilizada. Naquele momento, a informação era informação sigilosa desse tribunal. Mas ele pergunta, então isso vai ser para sempre? Eu penso que a dúvida é até uma dúvida, em termos abstratos, razoável, porque o nosso princípio geral de direito, no momento, pela Lei de Acesso à Informação prestigiado, Lei 12.527/2011, e mesmo pela nossa resolução administrativa desse Tribunal 60/2016, é que, em se tratando de informação detida por órgão público, nenhum sigilo é eterno, nenhum sigilo é para sempre. A informação, um dia, poderá ser disponibilizada. Então, o meu voto aqui é até pelo parcial provimento do recurso do requerente, no sentido de, sim, esclarecer a ele o momento a partir do qual a informação será plenamente disponibilizada e poderá estar à disposição dele, ainda que anônimo, para o interesse que ele tiver. Então, existe um termo de classificação dessa informação, foi verificado, o termo CDS TRT 24.001/2024, que, com os critérios que foram observados, determinou o prazo de sigilo de 15 anos, fim do qual a informação estará plenamente disponibilizada ao anônimo requerente. Voto, portanto, pelo parcial provimento do recurso, no sentido de esclarecer e deixar firme a data em que a informação estará disponibilizada e o conceito de que nenhuma informação detida pelo poder público é eternamente sigilosa. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador Tomás. Alguma divergência? Por unanimidade. Senhor secretário. Processo número de ordem 12, petição civil 24.703/64 de 2024, relatoria do desembargador Tomás Baldem de Castro Silva. Com a palavra, Sua Excelência, desembargador Tomás Baldem. Pois não, senhor presidente. Trata-se aqui de recurso administrativo, desta feita não anônimo, mas interposto por magistrado nominado, magistrado Márcio Alexandre da Silva, em face de decisão que indeferiu o pedido de informação, no qual o magistrado pleiteou que lhe fosse informado se, no período compreendido entre 25 de março de 2024 e 11 de abril de 2024, as varas de trabalho de Três Lagoas receberam visita de servidor ou autoridade judicial, com o objetivo de acessar, requerer vistas e análise de autos de processos judiciais físicos e ou eletrônicos. E, a caso positiva a resposta, fosse fornecida a qualificação do servidor, bem como se a visita foi precedida de ato administrativo. A matéria é análoga àquele que nós acabamos de tratar, foi verificada a situação, existe também um termo de classificação de informação, cuja numeração, nesse caso, é CDS TRT 24.001/2024, e meu voto é no mesmo sentido do voto anterior, de que, uma vez superado o período de sigilo, que, coincidentemente, nesse caso é de 15 anos, seja plenamente disponibilizada a informação ao requerente, como é o princípio geral da acessibilidade da informação de direito público, salvo o óbice de sigilo regularmente estatuído, que é o caso. É assim que voto. Provimento parcial, senhor presidente. Obrigado, desembargador Tomás. Divergências? Por unanimidade. Processo número de ordem 13, correção extraordinária 59-55 de 2024, 000524. Cuide-se de embargo de declaração. Eu conheço o desembargo de declaração, pois regulares e tempestivos. No mérito, rejeito os embargos de declaração. Por conta via estreita desse recurso aclaratório, somente permite o saneamento de obscuridade, omissão ou contradição no julgado. Na hipótese, o embargante pleiteia a rediscussão da matéria decidida ou o adiantamento de sua defesa, a qual poderá ser exercida no devido processo administrativo disciplinar. Por fim, rejeito o pedido de vista dos documentos excluídos do processo, porquanto se trata do mesmo relatório conclusivo acostado aos autos, acrescido de decisões monocráticas, conforme esclarecido na certidão da Secretaria da Corregedoria. Além disso, o sindicato teve ciência dos documentos pretéritos, objeto do seu pedido. Aliás, a exclusão das referidas peças e a juntada do correto relatório conclusivo e seus anexos, com o acréscimo das decisões monocráticas proferidas em sessão, ocorreu justamente por impulso do sindicato. Posto isto,
proponho conhecer dos embargos de declaração interpostos por Márcio Alexandre da Silva e, no mérito, rejeitá-los, bem como indeferir o pedido de vista dos documentos excluídos. É como voto. Divergência? Não. Por unanimidade. Processo número de ordem 14, correção extraordinária 6040 de 2024. Conheço os embargos de declaração e rejeito, porquanto a via estreita desse recurso aclaratório somente permite o saneamento de obscuridade, omissão ou contradição. Portanto, proponho o conhecimento dos embargos de declaração interpostos por Márcio Alexandre da Silva e, no mérito, registrá-los no termo da fundamentação supra. Divergências? Por unanimidade. Processo número de ordem 15, correção extraordinária 88-08-2024, 02000524. Bom, colegas, diante do que foi divulgado pela mídia na última quinta-feira, dia 29 de agosto, eu creio que a sociedade espera uma resposta da minha parte, e é isso que eu vou fazer neste momento. Eu peço aos senhores, então, um pouquinho de paciência para me ouvir. Em primeiro lugar, isso eu gostaria de deixar bem claro, eu não fui intimado do processo que saiu no jornal. Aliás, até hoje eu não tive ciência dele. O jornalista teve acesso à reclamação antes de mim. E quando eu pedi para ele me passar uma cópia para eu poder me defender, ele se negou. Então, o jornalista foi intimado antes de mim. E eu ainda estou esperando para ser intimado desse processo. E vejam, como o juiz Márcio tem me acusado constantemente de passar coisas para a imprensa, eu posso garantir que, dessa vez, pelo menos, eu tenho como provar que não fui eu. No dia seguinte à publicação, vejam, no dia seguinte, desembargador Tomás, 30 de agosto, eu fiz uma consulta no CNJ e no TST. E nos dois sites consta, a pesquisa não encontrou nenhum processo. E descobri que, até hoje, esse processo ainda nem foi remetido à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. Eu peguei uma certidão no dia 30 e ela diz o seguinte, eu vou ler a certidão, senhores. Certifico e dou fé, atendendo a requerimento da parte interessada, que, consultando o CPF tal, o meu CPF, consta tramitando nessa Corregedoria da Justiça do Trabalho apenas o processo número tal, em que são partes, como reclamante, Alcides Marini, e como reclamado, João Marcelo Balsanelli. Nem um processo do juiz Márcio contra mim. Então, esse processo nem chegou à Corregedoria para poder me defender. Mesmo assim, a imprensa teve conhecimento dele. Desembargador Francisco, foi Vossa Excelência que passou o processo para a imprensa? Jamais, Excelência. Não era para responder, era uma pergunta meramente retórica, e até porque isso não importa. O que importa é que vou responder a todas as acusações e fazer o que tiver ao meu alcance para que esse processo seja integralmente público. Tenham certeza disso. Uma das coisas das quais o juiz Márcio mais me acusou durante todo o processo foi o de fazer julgamentos públicos, de cometer crime de violação de sigilo. E esses ataques não param. Eles não param. Eu já disse, desembargador André, que a resolução 135 fala que o julgamento é público. Não adiantou. Depois eu disse que o STF corrobora esse entendimento. Não adiantou. Também provei que o CNJ foi consultado especificamente sobre a questão e decidiu que o julgamento, inclusive da sessão de abertura, pode ser público, que isso é uma faculdade do tribunal. Não adiantou. Provei também que o CNJ entendeu que é possível a tramitação sigilosa e depois o julgamento público.
E, adivinhe, desembargador Tomás, não adiantou. Então, fiquei pensando, o que mais eu posso trazer como argumento? Desembargador André, o que eu posso dizer se nada convence? Então, eu fui atrás do exemplo de um juiz que sofreu um PAD e, com altivez, disse o seguinte na sua primeira manifestação. De início, o peticionário esclarece que não tem interesse que o procedimento tramite de forma reservada, pois entende que toda a sociedade possui o direito de acompanhar e de saber o desfecho do caso. Alguém adivinha quem foi o autor dessa petição? O senhor imagina alguém, desembargador Tibau? Não. Foi o próprio juiz Márcio. Ele mesmo, que me acusa de infinitos crimes por ter feito um julgamento público, disse que não deveria haver sigilo. Atenção às palavras dele. Porque a sociedade possui o direito de saber o que está acontecendo. E mais, vejam como as coisas mudam com o tempo. Nesse mesmo processo, antigamente, o juiz Márcio também disse, embora não conste da notícia qualquer benefício financeiro auferido pelo peticionário, coloca à disposição dessa corregedoria, corregedor é o desembargador Márcio, as contas bancárias e os respectivos CPFs para uma investigação mais aprofundada. E, depois de dizer isso, deu os nomes, CPFs, conta bancária dele, da mulher e da filha. E é engraçado que, naquele processo, em que ninguém cogitou absolutamente nada relativo a dinheiro, nada, o juiz Márcio faz questão do julgamento público, abriu mão do sigilo dele, da esposa e da filha, numa situação completamente fora de contexto. Já nesses processos em que eu estou investigando, nos quais existe repasse de honorários milionários que podem ser, em tese, indevidos, ao perito Juliano Beley, o juiz Márcio, 1, tem brigado ferozmente pelo sigilo. 2, jamais colocou o sigilo dele ou da família à disposição. 3, pediu a quebra de sigilo de Juliano Beley, que impetrou um habeas corpus no STJ de tanto receio que tem de ter o seu sigilo quebrado. Como as acusações que o juiz Márcio faz contra mim são muito graves, e eu não tenho absolutamente nada a temer, muito menos a esconder, eu vou, 1, fazer questão absoluta da tramitação pública desse processo. 2, colocar meu sigilo bancário à disposição incondicionalmente. Podem me cobrar. Não apenas meu sigilo bancário. O sigilo da minha conta Google, para que todos saibam quem são os contatos que eu tenho e se algum dia eu falei com as pessoas que ele disse que eu falei. O meu sigilo de geolocalização, para que todos saibam onde eu estive todos os últimos dias da minha presidência, para que possam saber exatamente onde eu estive e se eu estive no mesmo local que as pessoas que ele disse com quem eu conversei. Eu não estou dizendo isso da boca para fora. Eu não abro mão de que seja público. Eu não vou dizer que aqui em público que eu vou abrir meu sigilo e no privado brigar pelo sigilo. Não. Por isso é que eu não quero um processo sigiloso. O processo em segredo permite que você haja de uma determinada maneira e saia falando por aí que fez outra coisa totalmente diferente. Para mim, é como o juiz Márcio disse, e aqui eu endosso as palavras, toda sociedade possui o direito de acompanhar e de saber o desfecho de um caso. Outro ponto que tem me deixado extremamente desconfortável é o tom pesado desse processo, o baixo nível das acusações. Como disse certa vez o desembargador César, é muita pessoalização. Ofensas, ironias, provocações,
trocadilhos de péssimo gosto e acusações de todos os crimes possíveis e imagináveis. E aí eu comecei a pensar, será que é algo pessoal? Será que eu fiz alguma coisa especial para receber esse tratamento? Aí eu fui pesquisar outros processos nos quais o juiz Márcio esteve envolvido para ver como ele tratou os outros. Vamos ver o que eu encontrei? Num dos processos em que ele disputava uma vaga em promoção, fez as seguintes considerações: somente porque teve uma nota inferior aos demais no quesito cortesia. Para o tribunal, como um todo, ele disse que o processo foi uma verdadeira armadilha jurídica contra ele. Mas vamos pessoalizar. O desembargador Nicanor. O que o desembargador Nicanor fez? Segundo as palavras do juiz Márcio, ele engendrou esquema ardiloso como um verdadeiro dolo e intenção de prejudicá-lo e de abalar sua independência funcional. E o ministro Amauri? Será que ele também sofreu acusações? Claro que sim. A mesma coisa, mas com um pouquinho mais de contundência. Também foi dito que ele quis descumprir a resolução 106 do CNJ apenas para prejudicá-lo. E o nosso saudoso desembargador Nery, de quem o doutor Turcoga foi o principal assessor por quase 20 anos, e hoje é advogado do juiz Márcio. Ele foi poupado? Foi poupado, desembargador Francisco? Jamais. A resposta é não. Foi acusado de prejudicá-lo dolosamente, simplesmente por aceitar um diploma de uma juíza e também de ter praticado um ardil, em conluio com o ministro Amauri, porque os votos eram padronizados. Será que acontecia isso no gabinete do saudoso desembargador Nery, quando Arthur era assessor? Desembargador Márcio. Ele também disse que os mesmos esquemas ardilosos feitos pelo desembargador Nery, Amauri e Nicanor eram aplicáveis aos desembargadores Francisco, Zandona e João de Deus. E pediu que fosse aberto um processo contra os desembargadores por terem utilizado falso argumento de descortesia e por desrespeito. Quanto ao desembargador Zandona, especificamente pediu que fosse processado por falta de honra, por falta de decoro e por falta de sigilo. Mais à frente, ele acusou todo o tribunal de litigar de forma pouco ortodoxa, valendo-se de artifícios para prejudicá-lo de forma proposital, com o objetivo de fragilizar a sua independência. Vossa Excelência também foi destinatário de uma acusação específica, desembargador Tibau. Foi dito que Vossa Excelência agiu de maneira escusa ao pedir uma certidão da OAB, porque isso foi feito para ludibriar o relator e os demais conselheiros do CNJ com falsas acusações. E quanto à OAB que expediu a certidão? A OAB também não escapou. Sofreu uma ação de indenização por danos morais porque emitiu as certidões. Por fim, no CNJ, ele afirmou que se podia entrever um conluio entre 7 desembargadores e a OAB. Ou seja, todo mundo que fez algo que ele não gostou foi pesadamente acusado. Tudo isso para o final. A ação contra a B seja julgada improcedente em primeira instância e o STF ter decidido que o tribunal estava certo. Isso tudo em apenas um processo que nem sequer envolvia uma acusação disciplinar. Era uma disputa por promoção. Eu poderia continuar descrevendo outros processos, mas aqui isso começaria a ficar cansativo. Eu prometo que, na minha defesa, vou escrever detalhadamente todos os ataques que ele já fez. Tem até acusação ao ministro falecido por ter ido ao programa da Hebe Camargo e sido cumprimentado com um selino. Veja o nível. Mas o meu ponto é o seguinte. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. Quando Márcio fala de João, você fica sabendo muito mais de Márcio do que de João. Então, a questão do juiz Márcio não tem especificamente a ver com João Marcelo. É com qualquer pessoa que atravesse o seu caminho.
É contra qualquer um que decida qualquer coisa de forma contrária aos seus interesses. Esse é o estilo de defesa dele. É o único estilo que ele conhece. Mas, como eu já disse, não vou me intimidar. Eu vou seguir fazendo o que a Constituição e as leis me mandam fazer, ainda que o mundo caia sobre a minha cabeça. Vou falar um pouco mais sobre as acusações que eu li no jornal, já que eu não tive a chance de ler a peça acusatória. Um dos factoides jogados para a imprensa foi de que eu mandei o juiz Márcio para outra cidade, somente para fazer a correição sem a presença dele. Isso é um absurdo, por inúmeros motivos. Em primeiro lugar, o juiz Márcio não estaria em Dourados naquela data. Sabe por quê, doutor André, que ele não estaria lá? Porque ele tem autorização para teletrabalho. Ele trabalha aqui de Campo Grande, da casa dele. E sabe quem deu autorização para o teletrabalho, desembargador César? Que está nos assistindo pelo Zoom? Eu, monocraticamente. Fui eu que autorizei ele trabalhar remotamente aqui de Campo Grande. Logo, eu jamais esperaria mesmo que ele estivesse lá, porque ele não vai lá. A outra questão é a seguinte, e vamos falar em português bem claro. A acusação do juiz Márcio contra mim baseia-se no fato de uma pessoa da minha família ter feito uma entrevista na empresa para o emprego, que ela nunca aceitou e que desistiu formalmente. Da minha parte, uma das dezenas de acusações contra o juiz Márcio é de que, possivelmente, em tese, ter reduzido a condenação dessa mesma empresa em valor que hoje alcança 15 milhões de reais e pode chegar perto dos 50 milhões, assim que a empresa concordou com o pagamento de 600 mil reais a Juliano Beley. E veja, eu não estou inventando um número. Esta é a estimativa feita pelo setor de liquidação, documentalmente demonstrado. Então, vejam, se eu estou investigando alguém por esse tipo de ilícito, é um absurdo eu ter que dizer, atenção, senhor investigado, eu vou até a sua comarca para investigá-lo. Prepare-se, eu não quero fazer surpresa. Então, a sociedade tem o direito, palavras do juiz Márcio, de saber. Eu fiz algo de errado, mas por causa de um emprego que jamais foi aceito. É isso. Ou seria o juiz Márcio que, em tese, teria feito algo ilegal ao homologar a renúncia de valores entre 15 e 50 milhões de reais, assim que o perito Juliano Beley recebeu 600 mil reais, com a proposta do juiz Márcio para ele receber mais $1 milhão. Deixemos as investigações prosseguirem e que a verdade apareça. É tudo o que eu mais quero. Outra coisa que ele diz é que a correição durou apenas 1 hora e 10 minutos e que eu não colhi provas. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de saber, desembargador Tibau, o que é que o investigado tem a ver com isso? Quem é o juiz Márcio para me dizer o quanto tempo deve demorar uma correição? Além disso, eu já disse, embora fosse totalmente desnecessário, que eu fui até lá para ouvir, de surpresa, o diretor do cartório, e que ele não foi trabalhar naquele dia, sem nenhuma justificativa. E, por último, a pergunta que não quer calar. Por que eu simularia uma correição extraordinária? Qual a necessidade disso, desembargador André? Vossa Excelência, por acaso, precisou fazer uma correção extraordinária para investigar os 267 mil reais que Juliano Beley recebeu fora dos autos, supostamente por ordem do juiz Márcio? O senhor fez uma correção extraordinária? Não fez, porque não é necessário. A resolução 135 diz que eu posso instaurar processo disciplinar a partir de qualquer procedimento. Na minha resposta, aliás, eu mandei ao jornalista um link, mas ele não publicou, com julgamentos do CNJ do dia 14 de agosto. Lá, os julgamentos eram públicos, de abertura de PAD, e um deles aberto a partir de um pedido de providências. Se a lei me permite abrir um procedimento disciplinar em qualquer procedimento, para que eu perderia meu tempo fazendo uma correção extraordinária simulada.
se ela era absolutamente desnecessária. Qual o sentido disso? Eu vou parar por aqui, porque quero falar do processo de hoje, porque essas acusações têm um objetivo claro, que nem sequer foi disfarçado: tirar-me do processo. Fazer com que eu saia do quórum, não apenas eu, mas outros desembargadores, para que o tribunal não possa julgar o processo. E por que eu digo que essa intenção nem ao menos foi disfarçada? Porque assim que eles obtiveram um despacho do CNJ, que não fez absolutamente nada, a não ser mandar a Corregedoria da Justiça do Trabalho apurar, eles rapidamente disseram nos autos: olha, agora nós estamos litigando um contra o outro, então você está impedido conforme a lei. Essa estratégia não é nem nova e nem boa. Desde a década de 70 do século passado, o legislador já se preveniu contra ela. Proibiu que se criassem situações para causar impedimento do juízo. O Código atual, no artigo 144, parágrafo 2º, proíbe expressamente a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juízo. Vejam o que o STF disse sobre esse tema agora, no mês de maio. A impetração de mandado de segurança após a instauração de reclamação disciplinar e o início do seu julgamento não tem aptidão, por si só, para provocar o impedimento do conselheiro relator, apontado como autoridade impetrada. Inteligência do artigo 144, parágrafo 2º do CPC, segundo o qual é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juízo. Agora, vejam a coincidência desse caso do STJ com a situação dos autos. A mera arguição de exceção de suspeição em razão de reclamação perante o CNJ, provocada pelo recipiente, esbarra no regramento do artigo 145, parágrafo 2º, inciso 1 do CPC. O caso é absolutamente idêntico. Reclamação do CNJ, provocada pelo recipiente, plenário do STF rechaçando por unanimidade, e outra aqui, uma decisão do STF do ano passado, que diz o seguinte: a prática de injúria contra o juiz processante caracteriza situação de suspeição provocada, cuja ocorrência não conduz ao afastamento do magistrado ofendido. Essa decisão é muito boa, desembargador Tomás, porque o pleno do STF já disse que não adianta me ofender. Isso não vai me afastar do processo. Houve até alguns casos muito famosos recentemente, e eu vou contar um deles, somente porque há questionamento acerca da decisão ser monocrática, ainda que sempre chancelada pelo Pleno. Uma conhecida militante política tentou cavar o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. A questão foi considerada tão tola que foi assim decidida monocraticamente pelo ministro Luiz Fux. Quem não se lembra de uma ativista chamada Sarah Winter, ou Sara Genomini, que disse que queria se pegar no tapa com o ministro Alexandre de Moraes, alguma coisa assim. É público e notório que eventual impedimento do ministro Alexandre de Moraes foi provocado por fato superveniente da arguente. Consoante preconizado pelo parágrafo 2º do artigo 144 do CPC, é vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar impedimento do juiz. Ao comentar esse parágrafo do Código de Processo Civil, Nelson Neren Júnior e Rosa Maria de Andrade Neren destacam que manipular o impedimento para forçar o afastamento do juiz é atitude que pode ser considerada como de má-fé. Assim, eu rejeito liminarmente, como em todas as ocasiões anteriores, o pedido de decretação de sigilo, bem como a arguição de suspeição e, agora, incluo também a rejeição liminar à arguição de impedimento, fundada na criação de fato superveniente. Esse processo tem ainda uma arguição de nulidade, pelo fato de não ter sido possível apresentar defesa prévia. Eu gostaria de explicar exatamente o que aconteceu.
Quando o juiz Márcio foi citado para apresentar defesa prévia, ele esperou até o último dia do prazo e disse: olha, eu não tive acesso a um processo, por isso não fiz minha defesa. Quero que me dê mais prazo. Eu acolhi o pedido, dei novo prazo para apresentação de defesa. Ele esperou novamente até o último dia e disse: olha, pensando bem, eu gostaria de ter acesso a mais outros processos. Por isso não fiz a minha defesa. Quero que me dê mais prazo. Aí não, né? Esse pedido, aliás, causou atraso no julgamento, que estava em pauta da sessão do mês passado. Só que não dá para acolher esse pedido. Concordam? Se eu assim o fizer, esse processo pode ficar parado para sempre, pois toda vez, no último dia, ele vai lembrar de mais um processo e vai pedir mais e mais prazo e mais prazo. Por isso, neste caso, eu vou aplicar literalmente o artigo 14, parágrafo 1º da Resolução 135 do CNJ, que diz: findo a defesa prévia, haja ou não sido apresentada, o relator submeterá ao Tribunal Pleno ou órgão especial relatório conclusivo com a proposta de instauração do processo administrativo disciplinar ou de arquivamento. Essa semana chegou também uma novidade da defesa, chamada de pedido de cumprimento de rito. Na prática, o que se pede é para aplicar o regimento interno do CNJ, em vez da resolução do 135 do CNJ. Claro, e obviamente eu rejeito o pedido, porque eu vou aplicar a norma específica, que é a resolução 135 do CNJ. Senhores, eu pedi aos senhores desculpas antecipadas, porque falei demais, e eu acho que eu falei demais. Então, eu vou... Por gentileza. Eu vou resumir logo o final do voto, até porque os senhores têm ciência do voto que eu mandei para os senhores, então, eu estou ratificando todas as decisões precedentes e que são integradas agora como razões de decidir, com submissão de todas ao egrégio Tribunal Pleno para reconhecimento da adequação e inexistência das nulidades. Instauração de processo administrativo disciplinar, PAD, para processamento e julgamento das supostas irregularidades discriminadas na portaria reservada, a qual contém imputação dos fatos, a delimitação do teor das acusações e para a tramitação sigilosa no PJ-Cor próprio, observadas as demais previsões contidas na Resolução 135 de 2011. A possibilidade do relator ser sorteado em decisão unipessoal, independentemente de submissão ao Tribunal Pleno, dar acesso aos autos do processo, caso entenda que a preservação do sigilo possa comprometer o interesse público. Manutenção do afastamento do magistrado até a decisão final do PAD. Preservação do subsídio integral na forma da remuneração reconhecida nesse relatório conclusivo. Comunicação à Corregedoria Geral de Justiça do Trabalho e ao Conselho Nacional da Justiça sobre a abertura do PAD. Senhores, essa é a minha proposta de voto e colho dos senhores a manifestação. Desembargador César, me ouve? Pois não, presidente. Me ouvem perfeitamente? Como Queria, vota, então, desembargador César? Eu queria, antes de qualquer coisa, presidente, cumprimentar Vossa Excelência, os demais membros da Corte, não vejo todos aqui na tela, por questões técnicas, procuradora Cândice, os serventuários que apoiam essa sessão, pedir escusas por estar participando dessa sessão de forma telepresencial, mas Vossa Excelência sabe que eu estou em missão institucional aqui em Brasília, então foi necessário, mas eu não poderia deixar de participar dessa sessão. E boa tarde também, senhoras e senhores, advogados e advogadas que nos acompanham, tanto no plenário quanto telepresencialmente. Presidente, antes de votar, eu gostaria de pedir a gentileza de Vossa Excelência me conceder a palavra por um minutinho só, porque eu não poderia, depois de tudo isso que está acontecendo, deixar de me manifestar a respeito desses acontecimentos, dessa matéria jornalística, se é que é assim, é uma notícia, não é uma matéria jornalística, nefasta, na qual foram veiculadas graves e
falsas acusações contra Vossa Excelência, mas eu quero dizer o seguinte, eu vim, e é o principal que eu quero dizer aqui, eu vim da advocacia, preencho com muito orgulho e me honra ocupar uma cadeira nessa egrégia corte e enobrece a advocacia, a beca enobrece a advocacia. Assim como a toga mostra o relevo da importância da magistratura. E penso que o andar de todos esses processos aqui é extremamente prejudicial à imagem do Poder Judiciário. E quem faz isso, quem assim age, não tem respeito nem admiração pela justiça do trabalho. E vou dizer a Vossa Excelência que isso precisa acabar, presidente. Tem que parar com isso. Não é possível. Não é possível. A instituição está sendo exposta de forma vergonhosa e assim não deve ser. Processo é papel, é dentro dos autos onde todas as manifestações devem se dar. Ora, bola, por qual motivo alguém desse tribunal ia chamar televisão para filmar uma sessão? Nós não temos interesse nenhum nisso. Nenhum de nós. E por qual motivo ia para, sei lá, Campo Grande News, o que é? Então, eu quero demonstrar aqui, presidente, não só a minha indignação com tudo que vem acontecendo, a forma como esse processo está correndo, os ataques pessoais que vêm sendo feitos, porque atacar um membro dessa corte ataca todos os membros dessa corte, todos os membros da Justiça do Trabalho. Então, minha solidariedade à Vossa Excelência, dos ataques que sofreu, e no que diz respeito ao julgamento propriamente dito, eu quero dizer que eu acompanho Vossa Excelência integralmente no que diz respeito às decisões monocráticas para afastar aí para manter público o julgamento, essa insistência, me incomoda essa insistência pelo sigilo, viu? Com relação à suspeição, acompanho Vossa Excelência também, e no que diz respeito ao impedimento, a alegação de impedimento, eu também acompanho Vossa Excelência, e no mais, no que diz respeito ao restante da decisão, eu acompanho integralmente Vossa Excelência. Muito obrigado, presidente, pela paciência de me ouvir. Me desculpe se eventualmente eu possa ter sido mal educado em algum momento. Imagina, desembargador César, muito obrigado. Desembargador Francisco? Senhor presidente... Desculpa, desembargador Francisco, me perdoe. Desembargador Tomás. Porque é verdade. É verdade. A minha antiguidade é menor que a sua, desembargador Francisco. Eu tinha esquecido. Nessa corte. O desembargador agora que o desembargador apareceu na transmissão, mas ele não está no a lista, né? no Zoom, eu não vi. No Zoom, isso. Tudo bem. Eu aproveito a oportunidade para saudar a todos, muitos aqui já me veem, os que presencialmente estão conosco, senhores desembargadores, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho, doutora Cândido, senhores servidores, senhores advogados, aqueles que pelo Zoom também comparecem, meu colega, desembargador César Palumbo Fernandes, que ali está, acabou de falar. Eu, nesse momento, gostaria de dizer, senhor presidente, que fico muito sensibilizado, porque eu acho que essa sessão, o comparecimento de tantos aqui, as palmas que o senhor recebeu no decorrer da sessão, tudo isso mostra a dimensão humana, e a dimensão humana do que estamos vivendo, dos constrangimentos. Eu tenho que lamentar dizer que Vossa Excelência está passando, está sendo submetido, e isso é muito desagradável, e isso qualquer ser humano não deveria ter de passar por isso. Eu lhe empresto minha solidariedade, senhor presidente. Com relação ao mérito dessa questão que nós estamos julgando, ao ponto, também quero lamentar, mas de uma forma diferente, de uma forma instrumental, porque o resultado de todas essas idas e vindas, essas debates que o senhor falou, da concessão do prazo, da nova petição, é simplesmente a não apresentação de defesa. E não há defesa nos autos. Não há autos. defesa. E quando não há defesa, nós ficamos privados da possibilidade de sopesar.
de aquilatar se é séria, se é profunda a dúvida ou não. Então, numa situação em que talvez, se pudesse, desde logo, afastar uma eventual dúvida, a dúvida persiste. Então, nada mais razoável nessa infeliz situação processual de não apresentação de defesa que instaurar o PAD, porque a dúvida persiste, de afastar o magistrado, porque a situação de perigo vai ficando cada vez mais ameaçada, mais evidenciada. Por quê? Porque o silêncio colabora com a dúvida, com o risco, com a temeridade, com a fumaça não de um bom direito, mas de uma situação negativa. Então, acompanhe integralmente o voto de Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Tomás. Desembargador Francisco, agora sim. Sim, Excelência. Eu, antes de mais nada, também gostaria de registrar a minha incondicional solidariedade a Vossa Excelência, porque, como Vossa Excelência, eu também sofri na pele, já em menos grau, menos potencialmente mesmo, mas também sofri na pele naquela época da promoção. Eu não conseguia dormir naquela época, porque era realmente de manhã, de tarde e de noite, né? Pedidos e mais pedidos, Vossa Excelência estava comigo lá, e talvez uma das razões toda essa situação que a gente vivencia aí seja uma certa mágoa do passado. Eu acho que viver de mágoa tange o coração para onde ele não deveria ir. Eu acho isso. Ninguém deve guardar mágoa de ninguém, agimos de forma absolutamente isenta, correta e dentro dos parâmetros legais e procedimentais, e já a resolução, na época, já nos socorreu. E tanto assim que depois foi tudo resolvido. E eu guardei, no meu coração, no caso, apenas que eu era presidente do tribunal e, casualmente, tinha aquele processo, como qualquer outro poderia estar ali, realmente não guardei, e, após isso, desenvolvi um certo grau de próximo mesmo do juiz Márcio, e lamento que ele tenha descambado para esse lado aí. Eu acho que a gente não pode levar para o campo pessoal questões de natureza técnica, porque isso compromete a nossa isenção, a nossa forma de agir, eu acho que não pode. E muito menos, Excelência, eu vou repetir o que o desembargador César disse. No dia que eu vi essa reportagem, vou confessar de público, eu fiquei também indignado. Porque eu acho que você acusar alguém daquilo que você conscientemente sabe que não é procedente, não é uma forma honesta de agir. Exatamente. Se eu tenho algum indício de alguma coisa, eu vou para o processo e lá eu faço. Agora, sair em público acusando as pessoas sem prova alguma é agir, me desculpa a franqueza, de forma desonesta. Isso é má fé. Então, eu deixo aqui registrado o meu descontentamento total com o comportamento do magistrado. Não vou me declarar por suspeito, porque eu também sei que há um objetivo nesse sentido. Eu vou julgar de acordo com o que estiver no processo, de acordo com a minha consciência e a legislação. Podem ter certeza disso. Não vou guardar mágoa dele, de espécie nenhuma, mas fiquei muito desapontado com a reportagem, fiquei mesmo. Porque até então o processo estava correndo. Mas quando você vai para um campo para fazer acusações dessa ordem, aí a coisa já sai do âmbito do processo para o campo pessoal, e aí eu não concordo, até porque conheço bem Vossa Excelência, e eu devo registrar isso aqui. Temos amizade de irmão, ele sabe disso, desde 90. E sei quem é o João Marcelo. Conheço bem. Então, jamais seria capaz de fazer o que se disse ali. Com relação ao processo, eu endosso integralmente a fundamentação de Vossa Excelência e chancelo todo o seu ato. É assim que eu voto. Obrigado, desembargador Francisco. Desembargador Márcio. Senhor presidente, eu renovo as saudações aí do início da sessão e me entristece ler aquela reportagem fazendo umas acusações tão graves quanto ao tribunal e dizendo coisas que a gente sabe que não são verdadeiras. Não é esse o espírito do nosso tribunal. Nós não somos revanchistas, nós não somos perseguidores, nem de servidor, muito menos de magistrado.
Nós estamos aqui para aplicar a justiça, a verdadeira justiça, com absoluta isenção. Então, aquilo tudo que saiu ali, eu lamento que tenha havido essa exposição, e eu vejo que isso é mais uma tentativa de criar um obstáculo, um óbice ao andamento dos processos, de criar um obstáculo à apuração das irregularidades que estão aí. Então, eu acompanho Vossa Excelência e Vossa Excelência tem a minha solidariedade. Muito obrigado, desembargador Márcio. Desembargador André. Eu inicio o meu voto invocando os princípios de Bangalore e da conduta judicial, e, em especial aqui, porque apropriado a abertura que Vossa Excelência expôs, do princípio da integridade. O princípio da integridade da conduta do magistrado é vazada nos seguintes termos: a integridade é essencial para a apropriada desincumbência dos deveres do ofício judicial. Todos os nossos diretores que estão aqui presentes, assessores, servidores, sabem, presidente, e aqui eu exponho de forma veemente, da integridade de Vossa Excelência na conduta desse tribunal. Sobretudo nesses processos que estamos enfrentando de investigação, de inquéritos e instaurações de processos administrativos. Vossa Excelência tem garantido de forma abundante o direito de defesa do acusado. Ele tem tido todas as oportunidades de se defender no processo a respeito de todas as acusações. E é isto que nós estamos querendo, que sejam apresentadas as justificativas em face dos indícios que estão sendo levantados. E, nesse ponto, Vossa Excelência se destaca, porque a integridade está justamente na oportunidade plena de defesa desse processo. Não há defesa nesse processo, como Vossa Excelência bem explicou, terá uma nova oportunidade, agora que instaurado o PAD, para apresentar a sua defesa. Não há dúvida. E é isso que nós, magistrados, estamos aguardando, para que, no mérito, possamos enfrentar todas as questões postas nessas questões que estão sendo apuradas. Ratifico integralmente o voto de Vossa Excelência, rejeito as arguições de sigilo, de suspensão, de impedimento. É o meu voto, presidente. Obrigado, desembargador André. Estão afastadas as arguições de sigilo, suspeição, impedimento e, no mérito, pela abertura do PAD na forma como nós decidimos. Eu agradeço imensamente a todos os colegas pela sessão, o desembargador César, que está longe de nós, mas presente conosco de maneira virtual, os servidores presentes, e agradeço imensamente a presença de todos hoje nesse plenário. Nós vamos fazer o que é certo, com presunção de inocência e com ampla defesa e contraditório. A gente não abre mão disso. Muito obrigado. Encerrada a sessão, senhor.